Deus é bom? Fala assim, ó, Deus é bom demais. Uhul! Maravilha, né? Esses dias, para quem não veio, né, nós estávamos aqui com os chamados para fora, e meu Deus, eu gostei. Tivemos aquela graça do Pai, aquele derramar do Espírito, muita gente curada, muita gente abençoada. Você que está aí na internet, você não veio, oh. Mas vou te dar uma dica, cola em quem fez, né? Vai fundo, procura alguém que fez o seminário, a conferência, que aprendeu e falou, ó, me ensina esse negócio, eu quero mais, amém? Quem está disposto a abençoar quem não veio? Ó, tem uma galera aqui disposta, tá? E você pode também entrar no nosso site e tem uma escola lá, aquilo que a gente ensinou aqui, para quem fez e para quem não fez, você tem a oportunidade também de participar disso. Então é só entrar lá no chamadosparafora.com.br, você vai encontrar a escola, ela tem mais de 40 aulas, ensinando sobre intimidade com Deus, relacionamento, evangelismo, quebrando os paradigmas, né? Primeiro, quero que você saiba que crente que não evangeliza está em pecado. Eu estou rindo, mas é sério. Te dizer um negócio. Se você ama alguém, quem ama alguém, ama, você gosta de falar dessa pessoa, sim ou não? Então, se você diz que ama a Deus e não fala dele, tem algo errado. Não é verdade? Então, não precisa nem ser espiritual, profeta, visionário, missionário, não precisa de nada disso. Só você entender, eu amo, então eu falo. Eu falo da minha esposa, eu falo dos meus filhos, eu falo de quem eu amo. Por quê? Porque a gente ama, a boca fala do que está cheio. Então, se você não está falando de Jesus, provavelmente a razão é que seu coração não está cheio dele. Já começou pesado, não foi? O título da mensagem hoje é Chamados para frutificar. Agora nos bastidores, chute na canela. Queridos, preciso te dizer isso, o Senhor está voltando, e a volta de Jesus, o que vai preceder essa volta é uma série de situações, uma série de fatos que já estão ocorrendo, já estão acontecendo, e a gente tem que atentar para isso. Então, observa, olha tudo à sua volta e viva como ele viesse hoje. Pode planejar para 40 anos, não faz mal, planeja. Mas, entenda, o seu tempo está acabando. O nosso tempo na terra está acabando. Quer que você vai chegar no céu levando o quê? Um dia alguém falou assim para mim, pastor, você vai chegar no céu, você vai levar com as mãos cheias de fruto. Eu falei, eu? Levar mão cheia de fruto? Claro que não, você é doido? Eu quero levar umas 2 carretas. O meu Jesus morreu na cruz para vidas serem salvas. E se eu estou alinhado com o coração de Deus, eu vou viver isso. Então, se você quiser saber mais, aprender mais, dons do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, vai lá na escola, vai ser uma bênção, vai te edificar. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Antes de... Não, vamos lá. Você consegue passar a foto da família? Eu esqueci de colocar ali, mas se você tiver aí, põe para a gente. Deixa eu apresentar meu presente de Deus, Xaracatá. Hoje eu estou com um desafio grande aqui, que é pregar com esboço, né? Eu gosto muito de surfar com Jesus. Mas estou aqui no desafio, aleluia! E desafio é bom,
Então, vai tendo paciência comigo aí, que a gente chega lá. Essa é a minha gatinha, Karen Bauer Sampaio, meu filho Rafael, minha filha Yasmin. Tem mais um aqui que entrou na família, que é o genro, o Guilherme de Jesus. E esse é o presente que Deus me deu. Família é um presente de Deus, não é? E eu confesso a você que estar aqui para mim é uma forma de dar a Deus minha gratidão, minha alegria e servi-lo. Mas eu queria estar lá com eles, tá? Não que sejam ruins. Mas sair de casa e poder estar fora é um sacrifício. Vamos lá. João 15, capítulo 8. João capítulo 15, versículo 8. Diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, nós fomos chamados para frutificar. Quem não frutifica tem algo errado na sua vida. E frutificar não tem a ver com não há desespero na frutificação. O frutificar é algo muito natural. Deve ser a coisa mais normal para o crente. E quando a Bíblia fala sobre fruto, frutificar, ela está se referindo à salvação de vidas. O fruto aqui é ganhar vidas, é levar pessoas a conhecerem Jesus. A essência da vida é conhecer a Deus. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela não é sábia, ela não tem noção de nada, ela não tem, sabe aquele cego, ou aquela, já dirigiu no lugar com nevoeiro? Você não vê nada na frente, tem que parar o carro porque não dá para ir. Então, assim é uma pessoa sem Jesus. Ela não tem perspectiva de nada, não sabe de onde veio, não sabe quem é e não sabe para onde vai, porque a essência disso está em Jesus. Ora, para saber quem eu sou, eu tenho que saber minha origem está em Deus. Deus nos criou, homem e mulher, Ele criou. Então, em Cristo Jesus, nós encontramos a nossa identidade e o nosso propósito. A vida na terra é abençoada pela presença de Deus, mas o projeto de Deus para nós não é que nós estejamos ou vivamos aqui na terra, neste mundo de pecado. O projeto de Deus é que possamos viver a eternidade com Ele. Para isso, eu preciso andar com Jesus, eu preciso me relacionar com Ele. E se isso é verdade, se eu creio nisso, então o mínimo que se espera de alguém que crê nisso é que avise a todo mundo que Ele existe, que Ele morreu na cruz por você e Ele quer te levar para o céu. Amém? Então, se esse básico eu não estou fazendo, tem algo errado. Eu preciso realinhar meu coração, realinhar minha vida, realinhar o meu cristianismo para viver de uma forma saudável ou biblicamente como o Senhor nos chamou para viver. O cristianismo, ele é interativo. Deus é um Deus relacional, então Ele quer relacionamento. Gênesis 1 e 2, você vê a criação, você vê a criação do homem e da mulher, e você vai ver Deus interagindo com eles. Na viração do dia, Deus ia conversar com eles, havia amizade. Eu posso imaginar Jesus dizendo para Adão: e aí Adão, o que é que rolou hoje? E aí Eva, qual foi a descoberta do dia? Porque eles eram amigos. O pecado separou, distanciou. Em Cristo, essa origem começa a ser restaurada e vai ser concluída perfeitamente na eternidade. Porque aí nós não teremos mais pecado, não teremos corpos corruptíveis, mas corpos incorruptíveis, e nós vamos viver uma vida sem dor, enfermidade, choro, lágrima, sem ladrão, sem roubo, Imagina que coisa maravilhosa, verdadeiramente o paraíso, é ou não é? Mas enquanto estou na terra, eu posso me relacionar com Deus. Romanos 8, 29, ele diz: aquele que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, em Jesus, vai sendo restaurada essa imagem e semelhança que originalmente nós fomos criados. Mas isso vem em um relacionamento com Deus. A única forma de você poder frutificar, poder andar com Ele, é estar ligado à videira. Aqui em João 15, no versículo 4 e 5, ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, o que é permanecer na videira? O que é permanecer nele? Como em João 1 começa dizendo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se faz carne e habita entre os homens. Ora, se o verbo é ele, então ele é a palavra. Eu vou me alimentar dele quando eu me alimento da palavra. Quando eu leio a Bíblia, eu estou comendo de Jesus. Eu estou, como ele disse, quem não comer do meu pão, ou comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem comunhão comigo. Ele não estava incentivando o canibalismo, mas ele estava dizendo, se você quiser fazer parte de mim, andar comigo, você precisa se relacionar. E como é que você vai relacionar com Deus? Através da sua palavra. A Bíblia é o único livro que simultaneamente todas as pessoas no mundo podem ler na presença do autor. Outros livros você só vai ler se o autor estiver presente, talvez assinando ou dando autógrafo dele, mas com a Bíblia, com Deus, você a lê na presença dele. Então, para você viver os sonhos de Deus e os planos de Deus, você precisa ler a palavra de Deus. Em João 6,57, Jesus diz assim: assim como vive o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, você vai viver daquilo que você se alimenta. Nesses últimos dias que estamos vivendo, nós já não estamos mais, estamos guerreando, nós estamos em confronto direto. Esse confronto, ele está nas escolas, ele está nas ruas, ele está no comércio, ele está nas redes sociais, através das mídias, ele está no próprio WhatsApp, ele está no Instagram, está no TikTok, nem se fala, né? Porque é uma tragédia. Ele está em tudo quanto é lugar. Então, se uma pessoa, ela não mergulha na palavra, se ela não ler Bíblia diariamente, ela está recebendo informações. Não, mas eu não eu não vou estudar essas coisas. Não, você recebe de qualquer maneira. Você está andando na rua, tem visões, né? Não é visões, você vai enxergar coisas, a mídia, a propaganda, você vai ver porcaria, você vai ver coisas que não deveria ver, tudo isso você está entrando na sua cabeça, ainda que você não pare para observar, você recebeu informação, é numa conversa, no próprio trabalho, você está inserido na sociedade, a sociedade nem todo mundo está andando com Jesus, a conversa, a linguagem, então tudo isso de alguma maneira vai afetando ou entrando na sua vida. Como eu combato essas coisas? Se você vai para Efésios, você vai encontrar Efésios 10, a armadura de Deus. Você vai encontrar o escudo que protege, você vai encontrar o capacete, né, da salvação, você vai encontrar o cinturão da verdade, da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, mas você tem também a espada do Espírito. Então, os dias que nós estamos vivendo, não são dias apenas de nós nos defendermos, é dia de nós agirmos. Como é que eu contra-ataco? Não é no sentido de violência, mas no sentido da verdade. Como que eu posso desconstruir a mentira do inferno? Trazendo a verdade. Outro dia eu estava em Curitiba, fui pegar um voo, e eu tinha chegado mais cedo, então pedi um lanche, né? O voo atrasou, aquela coisa toda. Eu pedi o lanche e depois, na hora de pagar, eu pedi para a senhora, era uma senhora, estava no caixa. Eu falei: a senhora pode me dar a nota, por gentileza? Ela virou para mim e falou assim: no valor de quanto? Aí eu falei: como assim? Ela falou: não, o valor era R$30. No valor de quanto? Eu falei: a senhora está me chamando de ladrão? Ela: não, moço, a senhora me chamou de ladrão, mas a senhora me respeite. Eu fiz um circo ali, um show, e dei uma bronca nela. Ela falou: não. Eu falei: claro que sim, a senhora, o valor é 30. A senhora me pergunta no valor de quanto? Ora, se eu digo 50, a senhora bota a nota de 50. Se eu peço a nota, supõe-se que a empresa para a qual eu trabalho vai me ressarcir o valor. Então, se foi 30, a gente bota 50, como é que chama isso? Gente, ela parou, falou assim:
Eu nunca vi dessa maneira. Todo mundo pede a nota maior, porque todo mundo é ladrão. E a senhora está endossando o roubo. Na época estava o mensalão ainda, né? Aí eu falei, entre a senhora e o mensalão, qual é a diferença? Ela, o senhor não pode me comparar com eles. Eu falei, posso sim, porque a diferença é só os zeros. Mas o princípio está errado. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos tomar uma posição. Não é simplesmente, eu não faço, eu não pratico. Está ótimo, espera-se que você não pratique isso, amém? Mas não é suficiente. Como um cristão, nós confrontamos a mentira com a verdade. Então não é se calar, não é simplesmente ficar intimidado, calado. Não, mas todo mundo aí faz, vão rir da minha cara. O teu mestre, o teu salvador, cuspiram nele, zombaram nele, bateram nele, e ainda penduraram numa cruz. E tu quer escapar do sufoco, é? Está se achando melhor do que Jesus, né? Hello! Nós temos que acordar e dizer, sim, eu sou cristão. Há muita gente que ainda tem vergonha do cristianismo. Você é crente? Aí, eu sou, né? Tipo, porque o mundo passou uma ideia de que crente é um bando de gente ignorante, é o pessoal que está atrasado, que está impedindo o crescimento da sociedade. Mentira! Cristão é aquele que enxerga lá na frente, aquele que consegue vislumbrar, enxergar que a palavra de Deus nos dá sabedoria. Fizemos um projeto um dia, alguns anos na verdade, um projeto com show evangelístico, né? Vinha o pessoal da Polinésia, assim, pensa em 200 pessoas de diversas nações, vários países. Aí, pessoal de força, pessoal de street dance, de skate, patins, era show mesmo, 3 noites de show. Nós ganhamos 20 mil pessoas para Jesus, 30 mil pessoas, era uma loucura, era doido o negócio. E aí fazíamos o projeto com a prefeitura municipal, com o governo do estado, Parmalat, Sadia, eram os patrocinadores. Então era coisa assim de palco, tudo gigante, coisa de primeira, sabe? Coisa assim bem feita. O pessoal ia, uau, que show é esse? Tinha um show uma dança representando a ressurreição de Jesus, morte e ressurreição, numa cultura samoana. Gente, a coisa mais linda, tudo com traje, tudo muito show de bola. E aí nós íamos conversar com o pessoal da mídia, que nós veiculávamos o projeto na Globo, no SBT, na Bandeirantes, na TV local. E aí eu fui conversar com o cara da mídia, que é o governo do estado, ele trabalhava para eles, né? Tinha a assinatura deles, a conta deles. E na hora de conversar, o cara foi botar lá uns negócios, eu falei, não, você está colocando errado. Ele falou, como assim? Eu entendo do assunto. Eu falei, eu respeito o que você entende, mas o que você está fazendo não está correto. A grade é essa, o horário é esse. Aí fui mostrando o que fazer. Aí ele olhou para mim e falou, qual faculdade de comunicação o senhor fez? Sabe qual foi a faculdade que eu fiz? A da sarça ardente. Eu quero te dizer que quando você anda com Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você mergulha na Bíblia, você é mais sábio do que muitos mestres que estão aí fora. Você tem mais sabedoria do que o PhD, do que o doutorado. Eu não estou desfazendo de ninguém, mas eu quero te dizer que há uma sabedoria tremenda quando você anda com Deus e é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então para de ficar com essa cabecinha, eu sou crente, eu sou sim. Está precisando de ajuda? Qual é o seu problema? Posso te servir? Quantas vezes pessoas falam, olha para mim e falam assim, o senhor é cristão, né? Eu falei, sou, posso te servir? Estou precisando de uma oração. Falei, claro, o que é que você precisa? Estou com um problema de câncer. Isso aí eu resolvo rapidinho. Como assim? Eu vou orar por você agora. Pá! Eu estava orando por uma pessoa, Deus me deu a visão de um limão. Aí eu vi uma mão pegar o limão e esfregar assim, como se fosse no ralador, sabe? Eu ia orando e a mãozinha assim, ó, e eu orando e a mão, até o limão desfazer. Eu falei, pronto, já está curado. Vai no médico, vai dar uma checada. Foi no médico, checou,
Depois de uma semana ou duas, não lembro quanto tempo, mandou uma mensagem: o tumor desapareceu. Eu falei: claro. Uma outra ligou e falou: eu estou com, era cisto, mas não sei o que, estava lá tudo bichado, né? Aí eu falei: não, vamos orar. Aí orei por telefone, a gente orando. E aí, como é que você está? Falou: nossa, gelou tudo. Eu falei: já ganhou anestesia na cirurgia. Foi fazer exame, tinha mais nada. Você está entendendo? Então, quem você carrega é aquele que domina o universo, é aquele que levou todas as dores e enfermidades do povo na cruz do Calvário. Então, igreja de Jesus, nós somos a resposta de Deus para estes dias. Os que passaram, para o presente e para o futuro. Nós somos a esperança do povo. Qual é? É Jesus. Agora, quem vai apresentar Jesus? Estava num projeto, num desses projetos, e aí era o conselho de pastores, trabalhava na unidade da igreja, que é a igreja unida. Eu não falo igreja unida só internamente com certeza, e a cidade, as igrejas caminhando juntas, na unidade, libera uma atmosfera de salvação que você não tem noção, porque a unidade libera a fé. Jesus diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa unidade libera essa atmosfera. Aí estamos fazendo um projeto, e fomos para a mídia, e o SBT, um pastor, né, assim, bem empolgado, bem intencionado, mas sem a sabedoria devida, ele foi lá e disse que era um projeto do conselho de pastores da cidade. Quando eu soube, chamei ele e falei: cara, de jeito, você deu uma bronca nele, falei: você não tem autoridade para fazer isso, tinha que conversar comigo primeiro. E aí, me leva lá. Aí eu fui lá. Quando cheguei lá, eu falei para a moça, aí me apresentou, aí eu falei: ó, não, sou pastor, e tinha outros títulos lá. Eu falei: ó, se eu uso os títulos, não precisa dizer que eu sou pastor, tá? Ainda que ela vai descobrir que eu vou falar depois. Mas primeiro, da primeira impressão, presidente disso, daquilo outro. Aí foi, me apresentou, e aqui é o nosso presidente, babá. E aí ela disse, eu falei, ele disse que era o projeto da igreja evangélica. Ela falou: foi. Então é um projeto de crente. Eu falei: não. Não é projeto de crente? Eu falei: não. E sim. Ela: é ou não é? Eu falei: quando fala crente, o que é que vem na sua cabeça? Aí ela: uma pessoa de paletó e gravata na rua, Bíblia debaixo do braço, pregando o evangelho e condenando todo mundo. Eu falei: não é. Agora sim, no que diz respeito a relacionamento, intimidade, comunhão. Aí comecei a mostrar o que Jesus fez na minha vida. Eu era mendigo, vivia na rua, no papelão, me cobria com o jornal, comia resto de comida nas casas, vivia destruído, detonado. Jesus veio, mudou a minha história, me deu sentido. Eu tinha um propósito, um projeto dele na minha vida. Esse projeto ressuscitou quando eu deixei ele ser o Senhor, amigo e Salvador. Quando eu comecei a mergulhar na palavra, ele foi mostrando o caminho que ele tinha. Então, nesse sentido de amizade e comunhão, sim, é cristão. Sabe o que ela disse? Que bom que o senhor veio aqui. Não vou contar para ninguém que é de crente. Porque a imagem que eles têm é essa que eu lhe falei. Eu falei: eu sei disso, mas está errado. Essa imagem deturpada foi levantada por um grupo chamado Príncipe deste Século. Como é o nome dele? O chefe do grupo? Satanás. Para deturpar. É verdade que tem uma rapaziadazinha assim? Tem. Mas essa rapaziada representa todo mundo? Não. Entendeu? Isso vamos condená-los? Não. É o jeito que eles escolheram para andar com Deus. Amém. Glória a Deus. É deles e Deus. Mas isso não representa você. Então você não precisa se intimidar. Não precisa se sentir, sabe, pequeno. Não. Você é aquele que pode mudar a história. Você pode mudar o destino de pessoas. Outro dia fomos evangelizar nas casas. Aí tinha um jovem, que era um adolescente. O camarada, ele disse assim, não tinha experiência quase nada, mas estava empolgado com Jesus. Ele queria, ele fez essa conferência que nós fizemos aqui. E ele estava empolgado, ele foi na casa. Quando chegou na casa, bateu na porta. Aí veio uma pessoa, e ele falou: olha, hoje é o dia do presente, queremos presentear vocês. E tinha um DVD naquela época, do filme Maria Madalena, deu o DVD. Falou: tem alguém enfermo que a gente pode fazer aqui, né, curar o enfermo? Tem minha mãe. Aí o que é que ela tem? Dor nas costas. Aí ele foi lá. Entra aqui. Aí entrou. Quando ele viu, estava na cadeira de rodas.
Diz que ele deu uma amarelada, mas ele colocou a mão nas costas, repreendeu toda a dor nas costas e ordenou que tudo que estava travando a mulher na cadeira fosse quebrado agora, restaurado, tudo que foi danificado no corpo dela, em nome de Jesus, amém. A mulher levanta e sai andando. Aí ele, uau! Ele ficou mais empolgado que a mulher. Um outro entrou numa casa, a mesma coisa. Ah, minha mãe tem dor nas costas. Aí entrou na casa. Quando foi orar por ela, ela era cega. Aí ele disse que deu uma amarelada, o coração disparou. Ele orou pelas costas e aí falou: e cegueira, sai em nome de Jesus. A mulher voltou a ver. Imagina. Por que essas coisas acontecem? Não é em cima de, não vamos levantar isso como um holofote, um show, uau, agora nós temos aqui, o Senhor cura a cegueira, aleluia. Não, é a igreja de Jesus manifestando o poder dele. Quando isso vai acontecer, irmãos? Quando nós mergulharmos na palavra. Esses dias têm sido dias de pobreza bíblica. Dias em que as pessoas não leem a palavra, a correria, sabe? É o mesmo princípio, porque o diabo, ele não é nada criativo, ele só tem uma cultura milenar, conhece muito bem o ser humano, mas ele não é criativo, ele repete as mesmas coisas. Quando o povo no Egito estava lá querendo adorar a Deus, e Moisés estava lá para liberar, foi o que o faraó disse: acrescenta trabalho para eles. Eles vão desistir desse negócio, põe trabalho. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Todo mundo ocupado, não tem tempo para nada. Acrescenta trabalho, acrescenta rede social. Então, com tudo isso, acaba-se não tendo mais tempo para a palavra de Deus. Mas sem a palavra de Deus, sem essa leitura, nós não vamos subsistir. Olha o que diz um estudo. Alguém fez isso nos Estados Unidos, 40 mil pessoas foram entrevistadas. Não era esse o foco, mas acabaram descobrindo isso. Esse estudo mostrou que, quando lemos a Bíblia 3 vezes por semana, não tem efeito nenhum. Como assim 3 vezes não tem efeito? A Bíblia é poderosa. O estudo mostrou que 3 vezes na semana não tem efeito. É uma coisa simples de identificar. Se você, tem gente que só lê a Bíblia quando vem para a igreja. Aí ele passa 2 horas no culto. Talvez tenha aí sua célula, passa talvez mais 2 horas, aí tem mais alguma outra coisa. 6 horas na semana. Comparado com quantas horas no secular, quantas horas no dia a dia, quantas horas de mídia, informação, relacionamento com pessoas. A quantidade de informação que vem de fora é muito maior do que a que vem de dentro. Por isso muita gente sucumbe, por isso muita gente esfria na fé, por isso a gente fala: eu já fui tão usado por Deus, hoje eu não sou tão usado assim. Por quê? Porque se deixa levar por aquilo que é influência externa. Mas quando nós lemos a Bíblia 4 vezes por semana, do estudo diz que faz assim, ó, a influência é gigante. Eles identificaram algumas coisas. O sentimento de solidão cai 32%. A amargura nos relacionamentos cai em 40%. Uau! A palavra de Deus, olha o que Jesus diz aqui em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então essa palavra vai limpando, vai ministrando. Outro dia eu estava num trânsito, tinha levado meus filhos para a escola, mas antes eu tinha recebido uma notícia muito chata, bem ruim mesmo, e me deixou mal, eu fiquei muito triste. E levei para a escola, eu falei: vou mudar a rota. Aí mudei a rota de volta para casa e entrei no engarrafamento. Quando eu estou no engarrafamento, quando eu olho para a direita ou para a esquerda, queridos, graças a Deus vocês não têm engarrafamento aqui, né? Mas engarrafamento é lugar de cura, de salvação, de profecia, de sobrenatural, viu? Engarrafamento não é lugar de murmuração, misericórdia, não. É lugar de Deus, quer fazer o quê? Xaracatá? E aí quando eu olho, o carro de polícia. Para mim, policiais são heróis. Eles são homens e mulheres que se põem a vida em risco para poupar, salvar as nossas vidas.
Então, quando você vê um policial por aí, você respeite, fale com eles, agradeça, ore por eles. Um dia, falando numa igreja, alguém falou: tem muito policial aí que é corrupto. Eu falei: é verdade, tem a banda podre, não tem? Tem. Tem médico banda podre? Sim ou não? Tu deixa de ir para o médico porque tem uns que não valem nada? E por que vai fazer isso com um policial? A mesma coisa com a igreja. A igreja, o pastor tal, fez besteira. Ah, e porque fez besteira, tu não vai na igreja que está correta. Aí julga todo mundo igual. Para com isso. Comecei, aí eu agradeci, falei: bom dia, policial, tudo bem? Ele: tudo bem. Eu quero dizer para você como é o seu nome. Ele disse, eu falei: olha, o senhor é um herói, sua equipe, sou muito grato por suas vidas, por quem vocês são, o que vocês fazem. Isso é um dom de Deus, você colocar a sua vida em risco para proteger de pessoas que nem preocupam com vocês, não estão nem aí para vocês, nem falam mal de vocês. Eles me olharam assim, já começou a levantar a cabeça. Falei: posso fazer uma oração? Pode. Aí comecei a orar, abençoando a vida deles, abençoando a família. Quantas esposas o marido vai trabalhar e não sabe se vai voltar vivo ou não, filhos. E aí comecei a ministrar, de olho aberto, claro, né? Porque aí libera o trânsito, o cara vai embora e você fica lá sozinho, né? E ganha o maior buzinaço atrás. Aí, pessoal, aí liberou o trânsito: Deus te abençoe, tem muita gente orando por vocês. Quando eu fui procurar a tristeza, cadê? Porque quando você abre a boca para ministrar, abençoar alguém, o rio de Deus que está dentro de você, rio de água viva, flui. E nesse fluir limpou tudo. Não tinha tristeza, só tinha alegria. Qual é o segredo da alegria? Ser testemunha. Testemunhar, compartilhar, abençoar pessoas. Mas vamos lá. Alcoolismo. Quem lê a Bíblia 4 vezes, no mínimo 4 vezes por semana, o poder do álcool no corpo dele cai 57%. Sentimento de estagnação cai 60%. Gente, você tem ideia? A pior coisa é aquele sentimento de inutilidade, não é verdade? Não estou produzindo nada, não estou fazendo nada. Está cheio de gente que não faz nada e tem esse sentimento de inutilidade. Por quê? Porque não ganha almas, não testemunha de Jesus, não compartilha da sua fé. Então é um sentimento como se estivesse faltando alguma coisa. Vamos lá. Contato com a pornografia cai 61%. Agora, os hábitos positivos, ele cresce, testemunhar da sua fé aumenta 200%. Uau! Discipular pessoas tem um aumento de 230%. Pastor, não sei discipular, não está lendo Bíblia. Não sei o que eu estou fazendo, estou estagnado, não está lendo Bíblia. Pastor, o senhor pode fazer uma oração? Tem gente que pensa que oração, aleluia, de um grande homem de Deus vai resolver esse problema. Não vai, queridão. A maioria dos problemas se resolve com atitude, com tomada de postura, posição. É você mergulhar em Deus, é mergulhar na palavra. E quando você mergulha na palavra, mergulha em oração, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar o seu propósito. Você vai viver uma vida prazerosa, uma vida abençoada. E quando você começa a obedecer a Deus, Ele vai dizer: posso confiar nele, posso confiar nela. E Ele vai te acrescentar. E aí você vai ter, Deus vai começar a te dar, Ele vai alargar as suas tendas de influência. Você está entendendo? Um dia foram orar por mim, pastor, e pastor, vamos te ungir agora. Eu falei: tá bom, tá ótimo. Aí eu fiquei, esperando a unção. Demorou para vir a unção. Ele estava enchendo um chofar cheio de óleo. Botaram a ponta do chofar, fecharam e encheram até a top e derramaram o óleo. Queridos, pensa numa unção de óleo. Mas me tomei um banho de óleo. Foi até cueca ungida, porque desceu óleo para tudo quanto foi lado. É sério, perdi uma calça, perdi um cinto. Amém. Glória a Deus. Estava na casa perto da igreja, fui lá, tomei um banho, troquei de roupa, voltei para o culto.
Agora, esse óleo mudou a minha vida? Você pode tomar um banho de óleo, você pode entrar dentro de um barril de óleo. Se você não ler a Bíblia e obedecer, não vai valer nada. O que vai te levar a um lugar de prosperar, a um lugar de crescimento, querido, é quando você obedece a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Mateus 28, 18 a 20, ele fala sobre o ide. Ele traz uma palavra, deixa eu ler aqui para a gente, se quiser abrir aí sua Bíblia, a grande comissão. Ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor dá uma ordem, Ele diz: olha, galera, relaxa, todo o poder está nas minhas mãos, não vai acontecer nada, e se acontecer é porque eu estou querendo trazer você de volta para mim. Mas vai, prega, anuncia, compartilha. O Senhor nos deu uma ordem, e nós temos que obedecer essa ordem. Deus vai fazer milagres, o que se fizer necessário para que pessoas sejam alcançadas, Ele fará. Um dia eu estava num lugar evangelizando, e era um lugar assim meio, né, alguns chamam de inferninho, né, estava lá só diretoria, se respirasse muito forte, ficava chapado, só tinha maconha no lugar, bandido, ladrão, drogado, prostituto, de tudo no pacote. Aí eu estou ali evangelizando o pessoal, chega a polícia, só que naquela época eu era missionário hippie. Aí a polícia chega, polícia, todo mundo, aquele negócio todo. Aí eu fui direto para o sargento e falei para ele: eu sou missionário. Aí eu olhava para ele e é como se ele não estivesse me vendo. Aí eu falei: sargento, eu sou um missionário, estou disfarçado de hippie. Gente, ele olhava para mim, era como se ele não estivesse me vendo. Aí eu vi uma voz invisível, opa! Aí eu fiz assim no rosto dele, nem piscou. O Senhor me fez ficar invisível aos olhos deles. Eu saí dali e falei: xaracatá! Saí do lugar. Quando eu saio, estou na rua, aí um endemoniado grita: o hippie está fugindo! Quando eu virei para repreender Satanás, levantou outro demoniado, deu um soco nele, os dois começaram a brigar lá e eu fui embora. Agora, eu tive a experiência de ficar invisível. Desculpa aí, xaracatá. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar que Deus queria que eu fosse. Tem gente que fala: eu queria tanta experiência, eu queria experiências com Deus. Um dia o irmão veio para mim e falou: o senhor pode fazer uma unção de transferência, porque eu quero ter experiências com o Senhor. Aí eu falei: cara, não vai rolar. Eu vou transferir o quê? Tu já tem o Espírito Santo dentro de você. O que é que você precisa mais? O que é que eu posso te dar quando tu já tem tudo? Agora eu posso orar a oração do cara de pau. Senhor, converte. Converte esse pecador. Qual é a tendência de muitas pessoas? É olhar para alguém que Deus está usando e dizer: o irmão é especial. Aí eu falo: eu sou especial e tu é cara de pau. Como assim, pastor? Estou te honrando? Eu falei: não, você está se escorregando. Quando diz tu é especial, você é especial, ele está tentando se justificar por que Deus não o usa, porque ele não é especial. Como é que chama isso? Falsa humildade. Porque se o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, então você já é especial. Imagina, não é qualquer um, é aquele que todo joelho vai se dobrar, vai confessar: é teu amigo, é teu Senhor. Tem como ser mais especial do que isso? Eu ganhei o título de cidadão curitibano, e foi um negócio constrangedor, né? Porque é toda aquela pompa, botei um terno, a gravata, tal, aquele negócio.
Aí você entra lá na câmera, aí os vereadores vêm atrás, aplaudindo, e o povo em pé aplaudindo. A gente não é de aplauso, né? Tem que ficar todo cheio de dedo. Aí estou sentado ali na tribuna, e eu falei, Deus, que doideira, hein? Aí o Senhor falou assim para mim, sabe por que você está aqui? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você é meu filho, você é cidadão do céu, e não tem título maior do que esse. Eu, falei, e aí, o que a gente vai fazer? Ele falou, joga a rede. Queridos, não mudou nada. Me deram a vez, né, para dar a palavra. Alguém falou a meu respeito lá, contou as histórias. Aí eu fui, dei um testemunho, né, de onde eu vim, onde eu estava, e falei, né, Uhu, Xaracatá, ri um monte. Mostrei a oração da legalidade, fiz o apelo, todo mundo orou entregando a vida para Jesus. Ou seja, Deus nos coloca nos lugares, não tem a ver com o nosso umbigo, não tem a ver com, veja como eu sou, mas tem a ver com, eu estou aqui por um propósito. Qual é o propósito? Influenciar, impactar, inspirar, atrair pessoas para conhecerem o Senhor. Amém? Agora, sem leitura de Bíblia, amigão, não rola, não tem como, porque a palavra de Deus tem a ver constantemente. Como poderemos executar uma tarefa espiritual, sobrenatural, na força do nosso braço? Muita gente quer evangelizar de qualquer jeito, quer evangelizar, não, eu vou aqui e vou do meu jeito. Cara, mergulha na palavra. Você tem o Espírito Santo aqui, vem para fora, compartilha, me dá visão, me dá ideia. Você tem os dons do Espírito Santo dentro de você, porque o Espírito Santo está aí dentro. Então peça a Ele, Senhor, eu vou me expor para o Senhor poder me usar. E esses dons vão fluir através da sua vida. Precisamos da ajuda do alto. Deus jamais nos daria uma tarefa antes de nos dar a capacidade para cumpri-la. Vocês viram minha família, o Rafael, pequenininho, nós íamos no supermercado, quando voltávamos, ele queria ajudar a tirar as compras do carro. Ele era pequeno, ele queria pegar a sacola grande. Quando ele pegava a sacola grande, de legumes, por exemplo, era pesado para ele. Então o que é que eu fazia? Eu dava a ele a sacola do papel higiênico. Aí ele pegava o sacolão assim, né, aquele fardo de papel, aí ele ia todo contente, porque estava levando uma sacola grandona. O que é que eu estava fazendo com meu filho? Incentivando a autoestima dele e protegendo ele de fazer uma tarefa que não era capaz. Correto? Não é a mesma coisa com você? Sim ou não? Claro. Agora, como que nós, como pecadores, protegemos o nosso filho? Tu acha que Deus não é melhor do que você? Será que Deus é maior do que nós e vai nos amar como nós amamos os nossos filhos? Será que Ele não vai nos proteger como nós protegemos os nossos? É óbvio que sim. Então, quando Ele te dá uma ordem para você evangelizar, para você pregar, para você discipular, queridão, Ele não quer que você passe perrengue, passe mico, te envergonhar. Ele quer te abençoar, porque Ele já te deu todas as ferramentas. O que é que você precisa? Mergulhar na palavra. E essa palavra, mergulhar no ensino, mergulhar na comunhão, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Evangelizar não é só para evangelistas. Não, eu não tenho um ministério evangelístico, eu não tenho um dom evangelístico. Não tem nada a ver, ninguém perguntou nada sobre isso. Evangelizar não é outra coisa senão falar do amigo na expectativa que aquela pessoa queira ser amigo do seu amigo. Aí eu te pergunto, você é amigo de Jesus? Quem é amigo de Jesus, levanta a mão e faz uhul. Quem está mentindo? Se Deus te desse uma revelação num sonho à noite, dormiu, sonhou, e o sonho foi uma revelação sobre a cura do câncer. Se você tivesse esta revelação, você compartilharia com todo mundo ou reteria só para sua casa e sua família? Quem reteria só para sua casa e sua família, levanta o braço. Quem compartilharia com todo mundo, levanta o braço. Agora, o que você carrega é mais do que a cura do câncer. Você carrega a cura do câncer, a cura da AIDS. Você carrega a cura da fibromialgia.
da artrite, da artrose. Você carrega todas as coisas. Então você tem certeza que é compartilhar? Geralmente todo mundo diz, eu compartilho, mas não prega o evangelho, não ganha alma para Jesus. Ora, se você não ganha alma, que levar a pessoa a Jesus é trazer cura para a alma, para o corpo, é ativação espiritual, vida eterna, você não faz isso, como é que você daria sobre o câncer? Você está entendendo? Muitas vezes nós falamos coisas, mas nós não vivemos o que falamos. Nós devemos colocar em prática aquilo que nós estamos anunciando, colocar em prática aquilo que estamos falando. Amém? Meu Deus, o tempo voa demais aqui, o tempo passa mais rápido, viu? 1 Pedro 2,9 ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ora, nós somos tudo isso com um propósito, e o propósito qual é? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se eu me relaciono com ele, eu vou saber das suas virtudes. Se eu ando com ele, eu conheço as virtudes. Eu conheci o seu pastor por telefone. Aqui, nesses dias, já conheci o casal melhor, Xaracatá. Com quem eu estou convivendo, eu já começo a conhecer um pouco mais. Saímos para almoçar, para lanchar, conversamos. Então eu vou conhecendo um pouco mais das virtudes. Se eu moro aqui e frequento essa igreja, eu vou conhecer muito mais. Então só existe uma maneira de conhecer as virtudes de alguém, é através do relacionamento. E o relacionamento com Deus só existe se você ler a palavra, obedecer e orar. Esse é o tripé do cristianismo: leitura, oração e obediência às verdades reveladas. À medida que você vai deixando Deus ser Senhor da sua vida, tudo isso vai mudando para você. Quem frutifica tem oração respondida, João 15,16. Olha que legal. Pastor, eu oro, Deus não responde. Está ganhando alma? Não, está aí o problema. Que oração respondida? Vamos ganhar alma. Olha, João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Uau! Olha o que ele está dizendo, porque, sabe, irmãos, é impossível alguém andar com Deus à luz da palavra, segundo os princípios da palavra, se relacionar com Ele e não gerar fruto. Qual fruta vocês gostam aqui? Jaca, banana, manga? Açaí. Legal, também gosto. Deixa eu pegar uma árvore. Mas assim, tá bom, açaí. Imagina, como é que chama o pé de açaí? Açaizeiro? Oh, acertei. Tô quase macapaense. Quero dizer que eu amo esse lugar, viu? Se não me falha a memória, é a terceira vez que eu venho aqui, e você não tem ideia da minha alegria quando fechamos a agenda para voltar aqui. Xaracatá! Porque vocês têm muita graça, o povo aqui é muito querido, vocês têm uma doçura, gente, vocês são umas figuras carimbadas. Então é muito bom estar aqui. Agora pensa no açaizeiro. Aí ele está lá, chega a hora de produzir o açaí, né? Vai produzir a fruta. Aí ele, não pode ser jaca, tem que ser açaí. Jaca não, eu não sou jaqueiro, eu sou açaizeiro. Açaí, açaí, açaí. Jaca não, açaí, açaí.